Adultos, por favor, acompanhe a leitura de Jonas capítulo 2, versos 1 a 10. Diz assim: Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Em mensagens anteriores a gente tem falado sobre como a cegueira de Jonas é emblemática do Estado de Israel. Isto é, Jonas é chamado a uma missão inovadora e emocionalmente desgastante e se recusa a ir. Assim como Israel também recusou ser luz às nações. A gente tem falado como a história de Jonas não é só a história de um personagem, de uma pessoa, mas de uma nação. Isto é, Jonas é um personagem real, nós cremos que aquilo realmente aconteceu com ele, só que a história não foi contada só para deixar uma lição de moral, mas porque Deus estava confrontando a atitude de uma nação que havia recebido muito de Deus, mas não havia compartilhado o que havia recebido de Deus. Israel, que era a nação onde Jonas era profeta, era uma nação que Deus havia ordenado a ser luz para as demais nações, mas eles haviam esquecido disso e haviam focado só em si mesmos. Então Deus pede para Jonas para fazer o que era de mais difícil: sai da tua terra, vai para a pior cidade da época, a mais má de todas, e fale de mim para eles. E Jonas tem dificuldade com isso, e a dificuldade que ele tem é um exemplo da dificuldade que Israel tinha em relação a outras nações. Bem, eu tenho dito, e eu foquei nessa comparação de Jonas com Israel, para você entender que nós também temos dificuldades semelhantes. Eu não quero que a gente olhe para o livro de Jonas e diga assim: que personagem estranho esse, que sujeito esquisito esse que foge de Deus, não quer fazer a vontade de Deus. Depois nós vamos ver no capítulo seguinte, na semana que vem, ele prega, as pessoas se convertem, ele fica triste. Não dá para entender isso. Mas, na verdade, nós também recebemos chamados e nós temos dificuldades com certos chamados. Fomos chamados a fazer discípulos, confrontar pecado e deixar nosso conforto em prol do crescimento da igreja. E nós temos dificuldades com esses 3 elementos de nossa missão. Fazer discípulos não é só entregar um folheto, não é só mencionar que você vai na igreja. Fazer discípulos é andar com alguém tempo suficiente para que depois de um certo tempo ele se pareça com Jesus Cristo. Isso demanda muito de você. E nós temos dificuldades com isso. Confrontar pecado também é uma coisa que ninguém gosta, porque você se torna antipático. As pessoas gostam da gente quando nós somos bonzinhos, boazinhas com elas. Mas elas não são muito amigáveis conosco quando nós confrontamos o seu erro. Mas Jonas é chamado a fazer isso. E nós também não temos tanta facilidade de abandonar o nosso conforto em prol do crescimento da igreja. Tanto é que a gente ora por missionários e fica empolgado com eles, mas a gente tem dificuldade de se ver no lugar deles. Isto é, de deixar o seu conforto, o seu Brasil, a sua casa, a sua família, e ir para um lugar inóspito. A gente acha isso bonito, a gente até elogia nos outros. A gente até, se tiver um coração um pouquinho mais sensível, ajuda financeiramente. Mas a gente não se vê no lugar deles. É mais difícil. Deixar o nosso conforto em prol do crescimento da igreja. Meu ponto é dizer, você e eu não somos muito diferentes de Jonas. A gente tem dificuldades com o nosso chamado também. Nós vimos como Jonas demonstrou insensibilidade própria de ímpio quando a consciência cauterizada gera incoerência de fé e ausência de arrependimento. Na maior parte do capítulo 1, Jonas conversa com marinheiros e ele mostra uma incoerência de fé impressionante. Ele diz que ele serve o Deus vivo, o Deus que criou o mar e a terra,
e no entanto, essa fé não redunda em vida obediente a esse Deus. Ele não teme esse Deus. E para os marinheiros isso é inconcebível. Não há arrependimento qualquer na vida desse profeta. Graças a Deus, porém, o final do capítulo 1 mostra que Deus é compassivo, tanto com os marinheiros que tinham medo da tempestade, quanto com um profeta insensível como Jonas. O peixe é um ícone da paciência de Deus em relação ao nosso desinteresse no crescimento de sua igreja. Meu ponto é dizer que o peixe, embora seja uma expressão da disciplina de Deus, é Deus sendo paciente conosco. Ele envia o peixe na vida de Jonas porque ele ainda quer usar Jonas. E Deus faz isso conosco também. Ele ainda quer que nós ouçamos a sua ordem. Por isso é que profetas constantemente são trazidos à nossa vida para dizer: acorda! Se Deus não tivesse interesse mais em você, Ele não mandaria ninguém para te alertar. Se Ele manda alguém para te alertar, é porque Ele quer que você se volte para Ele. Ele quer que você se arrependa e volte à prática das primeiras obras. É por isso que hoje a gente vai trabalhar o capítulo 2 de Jonas, que é o ponto alto da vida dele na história, tá? Jonas é um personagem mal visto por conta da história que é contada, mas tem um momento em que ele está mais próximo de onde ele tem que estar, que é no capítulo 2, exatamente no ventre do peixe. Nós veremos como Deus balançou as estruturas do profeta desobediente. A minha oração, a nossa oração tem que ser que Deus abale as nossas estruturas, se necessário for, para que nós cumpramos a grande comissão. Eu tenho falado não uma mensagem, mas uma série inteira focado nisso, porque eu quero que Deus faça a nossa igreja abalada, se necessária for, para que nós sejamos mais envolvidos, mais engajados na grande comissão. Então é isso que a gente vai estudar, e eu intitulei a mensagem de hoje de pré-requisitos para ser missionário. Por que que eu estou focando nisso? Porque normalmente nós entendemos missionário como sendo uma pessoa com uma série de qualificações. E nós vamos ver como o capítulo 2 mostra quais qualificações são necessárias para fazer missões. Quando eu falo missões, eu não estou falando só de ir à África, à China ou à Albânia. Estou falando de compartilharmos do Evangelho de Cristo com pessoas que trabalham do nosso lado, moram do nosso lado ou fazem parte da nossa família. Vamos pensar um pouquinho nessas qualificações. Olha só. Se eu perguntasse para você, o que você julga primordial para que alguém seja um missionário, enviado pela igreja para um lugar onde ele tenha que testemunhar de Cristo? Você provavelmente citaria 3 coisas que são justas e boas, e a palavra de Deus, em alguma medida, fala disso. Dom, você tem que ter dom para coisa. A gente fala frequentemente assim, eu tenho que ter habilidade especial para levar o evangelho, para falar. E tem gente que não se julga muito apta. Eu não falo muito bem, pastor. Eu até gostaria que as pessoas fossem na igreja, mas eu não me vejo assim um comunicador como os pastores são. A gente fala de dom, a gente fala de um chamado, né? Eu acho que um missionário tem que ter um chamado especial. Deus tem que convocá-lo de uma forma especial, que seria equivalente a um senso de dever. E nós falamos sobre preparo na palavra. Quantas vezes você se julga despreparado e diz assim, graças a Deus tem os homens preparados na palavra? Veja só, eu estou chamando a atenção de 3 coisas que não são erradas em si mesmas, não são ruins, são boas. Mas eu tenho uma surpresa para você, e foi surpreendente para mim também quando eu aprendi. Jonas tinha essas 3 coisas e não estava pronto para ser missionário. Não é interessante? Ele era profeta. Ele tinha o dom, ele tinha o chamado, e ele tinha preparo na palavra. Eu vou mostrar como ele tinha preparo na palavra. Ele tinha as 3 coisas. Ele tinha as qualificações necessárias, isto é, as habilidades. Ele tinha o senso de dever, ele sabia o que ele devia fazer. E ele também tinha conhecimento teológico, mas ele não estava pronto. Então a pergunta que eu faço, e eu quero fazer ela para você, porque você tem que aprender disso, e eu também. O que você tem que ter para você estar pronto? Se essas 3 coisas que parecem tão chave na vida de um missionário não prepararam Jonas, o que é que você tem que ter para estar pronto? Então nós vamos falar sobre as qualificações do missionário dizendo assim: existe algo mais do que as habilidades, o senso de dever e o preparo teológico para ser um missionário. E o meu ponto vai ser isso aqui, eu vou falar a mensagem inteira sobre isso.
é preciso ter profundo senso de pecado e graça. Profundo senso de pecado e graça é que nos impulsionam a falar de Cristo para as outras pessoas. Enquanto essas coisas não lhe baterem na alma de forma impactante, você pode se esforçar, porque você tem senso de dever. Você já esteve na igreja tempo suficiente para ouvir assim: olha, nós temos que falar de Cristo. Você já ouviu isso tantas vezes? Você já foi tão cobrado disso? Então você fala: não, eu tenho que fazer. Igual academia, quando você não gosta. Eu tenho que fazer, senso de dever. Senso de dever não sustenta a gente por muito tempo. Ou talvez você diga assim: não, eu acho que eu não tenho habilidade, mas se eu fizer um curso sobre como evangelizar, talvez eu fique apto. Mas curso não muda você. Curso te ajuda, pode te dar orientações, mas não prepara você integralmente. A não ser que você tenha profundo senso do pecado e da graça, é que você não... Se você não tiver isso, você não vai aprender a ser testemunha de Cristo Jesus. O que eu pedi para as crianças desenharem é isso aqui, ó. Crianças, conseguem enxergar Jonas? Está vendo ali? O que Jonas está fazendo na barriga do peixe? Orando, exatamente. E o que é curioso dessa cena, e esse é um desenho, é claro, é que você imaginaria assim que teria muitos melhores lugares para orar, não é? Dava para orar na igreja, dá para orar no quarto, dá para orar em casa. Mas Jonas não era muito bom de oração, pelo menos eu não estava muito bem de oração naqueles dias. Então, o nosso texto começa uma coisa muito interessante. Fala no final do capítulo 1 que ele foi engolido pelo peixe, e o capítulo 2 começa assim: então orou ao Senhor. Em outras palavras, só então é que ele orou ao Senhor. Só lá, no ventre do peixe, é que ele resolveu falar com Deus. E isso aqui é o que nós precisamos ponderar nesse momento. No ventre do peixe, Jonas teve muito tempo para refletir. Ele foi quebrado pela soberania de Deus. Presta atenção. Deus chamou para ir para Nínive para pregar para os ninivitas. Ele vai para o sentido contrário, para Tarsis. A tempestade começa, ele não dá a mínima. Ele vai para o porão e dorme. O chefe do mestre do barco lá, o chefe, ele acorda e diz: ore para o seu Deus. E a gente não ouve nenhuma menção que ele tenha orado. Ele é acordado, mas a Bíblia não fala que ele orou. Depois, todo mundo lá está orando e lançando sortes e cai em Jonas. E na hora que perguntam para Jonas: o que é que você fez? Por que você está aqui? Será que a sua história tem alguma coisa a ver com essa tempestade? A gente vê Jonas falando da sua história, mas em nenhum momento ele ora. E quando os marinheiros perguntam, porque aí dizem os marinheiros assim: o que nós devemos fazer? Em nenhum momento ele diz assim: vamos orar. Eles me jogam fora do barco. Me joga fora. Em nenhum momento até aqui na história nós vemos Jonas falando com Deus. Sabe por quê? Eu sei por quê. Tristemente eu sei por quê. E eu acho que você também sabe. Quando a gente não está bem com alguém, a gente tem dificuldade de conversar normalmente com esse alguém. Não é natural. Quando as coisas não vão bem, você evita falar com esse alguém. Com Deus não é diferente. Deus é pessoa também. Quando as coisas não vão bem, você diminui suas conversas com Ele. E Jonas fez isso. Mas Deus deu tempo para ele. Deus quebrou esse moço, esse homem. Deus foi amassando ele, até que deu a pior experiência de todas. E quando eu falo da pior experiência de todas, que o levou a refletir, a orar, eu quero que você entenda que momentos de aflição, como doença, ou frustração na família, ou na igreja, ou perda de emprego, elas deveriam provocar não murmuração, mas mais tempo de reflexão e oração. Eu e você deveriam ser prontos a falar mais com Deus nessas horas. Alguns de nós não aprendem bem isso. Por isso que eu preciso lembrar você de novo. Quando as coisas não vão bem, é uma ótima oportunidade para você falar mais com Deus. Ótima. Ótima. Não perca essa oportunidade. Deus está lhe dando tempo para refletir. Deus deu para Jonas um bocado de tempo, onde ele não podia fazer outra coisa
senão pensar na sua vida, refletir e falar com Deus. E o que ele fala com Deus? Qual é o conteúdo da sua oração? Eu vou defender aqui durante toda a pregação que é uma oração de confissão. Mas uma oração de confissão tem coisas diferentes no meio que são importantes, são ricas e benéficas para a nossa vida. Em primeiro lugar, ele fala que ele fez uma palavra, ele deu uma palavra de gratidão. Olha só, com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. No verso 9, no comecinho, ele fala de voz de agradecimento. Pensa bem, agradecimento, você está na barriga de um peixe. Você tem a experiência mais angustiante de todas, como eu vou mostrar aqui, porque ele está plenamente consciente. Ele narra como é que foi lá dentro. É claro que ele não escreveu essa oração lá dentro, porque não daria para fazê-lo. Ele escreve depois que ele sai. Mas ele está narrando como é que ele se sentiu lá dentro. Mas só que ele diz, eu vou proferir gratidão a ti. Gratidão porque mesmo que Deus não o tivesse livrado, Deus lhe dava uma oportunidade para falar com ele, Deus, mais uma vez. Presta atenção. Às vezes, nós temos momentos na nossa vida em que as coisas não vão bem. E se Deus despertar em nós gratidão antes de que elas voltem a estar bem, é sinal que você reconheceu que o mais importante não é as circunstâncias boas, é você estar bem com Deus. E ele agradece a Deus. Fala assim, Senhor, obrigado, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui dentro, mas eu posso falar com o Senhor. Posso restaurar meu relacionamento contigo. Gratidão, segundo ponto, esperança. Verso 4, ele fala sobre ver o templo. E é interessante isso, sabe por quê? Porque Jonas é um profeta do reino do norte. E se você lembra da história de Israel, o reino do norte se desvinculou do reino do sul e passou a fazer adoração pagã desde o início. Eles fizeram um novo templo na capital Samaria, eles constituíram novos sacerdotes e eles esqueceram Jerusalém. Só que Jerusalém era o lugar onde Deus disse que deveria ser adorado. Portanto, lá era o templo genuíno e verdadeiro. E Jonas fala do templo, dizendo assim, eu tinha que voltar meus olhos para Jerusalém. Jerusalém, na mente do cristão do Antigo Testamento, era a sua maior alegria. Ele tem esperança de que Jerusalém, o lugar onde Deus se faz presente, seria a sua alegria. E por último, eu falei que eu ia mostrar que ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Sabe por quê? Jonas expressa na sua oração uma série de frases que vêm do livro de Salmos. A maioria dos estudiosos dizem que ele picotou, por assim dizer, trechos de salmos e costurou numa poesia, numa oração. O que ele está fazendo aqui que é importante? Na verdade, ele está trazendo à memória o que lhe pode dar esperança. Isso só vem à sua memória se você guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você só tem como trazer à memória as coisas que você semeou lá. Se você não gastou tempo semeando o que serve, o que presta, não vai vir à memória o que presta na hora da sua aflição. Você não gastou tempo. Você não dedicou-se a alimentar dessas coisas. E é por isso que não é possível vir à memória o que te dá esperança. Mas para Jonas veio. Ele teve nos lábios o que foi semeado no coração. E eu creio que Jonas se arrependeu genuinamente. Eu digo isso porque alguns não acreditam que Jonas está arrependido aqui. E eu preciso falar sobre isso porque essa é uma área difícil da gente entender. Tanto a nosso respeito quanto em relação ao próximo. Então presta atenção nisso. Alguns dizem assim, olha, eu não acho que Jonas está arrependido. Por uma série de elementos da sua oração. E a maioria, no âmbito popular, por exemplo, vai dizer que Jonas não está arrependido pela forma como ele age depois. Isto é, Jonas logo em seguida prega para Nínive, Nínive se transforma e ele fica irado, portanto ele não está arrependido. Então eu quero chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, olha os elementos que apontam para mim, para a genuinidade do seu arrependimento. No verso 7, eu acho lindo esse verso. Ele fala assim, ó. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração. E subiu a ti, eu me lembrei do Senhor. Quando a minha alma desfalecia, eu me voltei para o Senhor. Essa é uma expressão de arrependimento. Quando as coisas não iam bem, eu lembrei do Senhor. Eu lembrei que eu não estava correto com o Senhor.
e eu me voltei a ti em oração. Esse é o espírito de um coração quebrantado. E no verso 9, ele faz uma coisa importantíssima se guardar. Olha só o que o texto fala no verso 9. Olha de novo aqui no texto impresso. Fala: com a voz do agradecimento eu te ofereceis sacrifício, e o que votei pagarei. Presta atenção, sacrifício e voto. Sabe por que isso aqui é importante? Porque são as duas coisas que os marinheiros ofereceram no final do primeiro capítulo. Quando eles lançam Jonas e tudo é acalmado, e diz que eles temeram ao Senhor extremamente, em extremo, muitíssimo. O que eles fizeram? Sacrifícios e votos. Postura de culto é uma expressão de quem está genuinamente arrependido. Jonas não sabe se vai sair da barriga do peixe, mas ele está desejoso de oferecer-se ao Senhor. E ele faz um voto ao Senhor. E o texto não diz qual voto, mas eu tenho a impressão que eu sei. Do tipo: se o Senhor me livrar daqui, eu vou. Eu não queria ir, mas eu vou. Sacrifícios e votos, postura de culto e compromisso. E presta atenção então na lição que a gente tira com isso. É importante você e eu aprendermos isso. Arrependimento pode ser real, ainda que não seja perfeito. Todos nós, eu inclusive, temos momentos na nossa vida em que a gente se arrepende de algo, não dura muito tempo e a gente volta a praticar certos erros. Mas não é verdadeiro, genuíno a gente dizer que nós não nos arrependemos. Porque o Salvador falou que se um irmão pecar contra ti e se arrepender e se voltar para ti 7 vezes no mesmo dia, o Senhor perdoa. Se Jesus fala de 7 vezes no mesmo dia, é porque ele parte do pressuposto que alguém pode falhar e se arrepender genuinamente, ainda que ele falhe rapidamente de novo. Com isso eu não estou defendendo nenhum tipo de postura relaxada de nossa parte. Eu só estou dizendo que é isso que nos ajuda a entender por que nós somos tão esquisitos aos nossos próprios olhos. Você não se lembra de momentos em que você se arrependeu de verdade? E depois você não fez de novo? Nós somos assim. É possível ter arrependimento genuíno e não ser perfeito. Porque arrependimento, eu vou dizer aqui no resto dessa mensagem, não é uma atitude única na nossa vida. É uma prática constante na nossa vida. Precisa ser constante na nossa vida. Jonas fala assim, pois me lançaste no profundo. Ele diz isso no meio da sua oração. Isso aqui é bem característico daquilo que ele está sentindo. No verso 5 ele narra a experiência agonizante. Ele fala assim, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Ele está dando descrição literal do que aconteceu. Ele diz, eu quase morri afogado inúmeras vezes por dia. Era breu como eu nunca vi. E quando eu achava que eu tinha um espacinho para respirar, era alga me cercando. Ele está narrando um pouco da angústia que ele sente o tempo todo. Ele só se lembrou de Deus quando ele chegou no fundo do poço, quando ele foi mais machucado, quando ele foi mais amassado. Eu li um autor que falou uma coisa muito forte e eu entendi isso. Ele disse assim que Jonas queria fugir da presença de Deus, não é? Lembra que o início da história é assim? Deus deu um gostinho para ele do que é estar longe da presença de Deus. Um gostinho amargo do que é estar distante da presença de Deus. Isso dói muito. E ele entendeu. Pois me lançaste no profundo. Quem lançou foram os marinheiros, mas ele falou, foi Deus que me lançou no profundo. Na desobediência, nós perdemos a paz e a alegria da salvação. Quando eu falei que um dos pré-requisitos de ser missionário é senso de pecado, é porque Deus precisa fazer-nos cientes dos nossos erros na hora que nós estamos pecando. Davi fala que enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos pelos seus constantes gemidos todo dia. Porque Deus, a sua mão pesava sobre ele, a mão de Deus pesava sobre Davi. E ele diz que ele ora no Salmo 51, aquele salmo que nós lemos um trecho na liturgia, ele ora pedindo assim, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele não tinha mais prazer. Presta atenção, ele não pede que Deus salve ele de novo. Ele se considera de Deus, mas ele não tem alegria da salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação.
Precisamos conhecer a angústia que o pecado nos traz. Eu digo isso porque não é bom, eu digo isso porque isso é necessário. Isso é necessário para que você entenda quão fundamental é o seu papel ao anunciar a perdição dos outros. No profundo, é o seu ponto mais alto. Isso aqui é uma coisa curiosa. Eu falei que o capítulo 2 é o capítulo mais marcante, ou em que Jonas está um pouquinho melhor na história. Está melhor na fita, como a gente diz. Porque isso é verdadeiro em relação à nossa vida também. Os momentos mais preciosos da vida cristã, mais preciosos, por mais que sejam doloridos, é quando Deus nos faz descer ao mais profundo abismo. Eu li um autor muito sábio que diz que arrependimento é a gente descer para poder crescer. A gente precisa aprender a descer, a ser rebaixado. E a história de Jonas é uma história de descida. Lembra que eu falei no capítulo 1 que ele desceu para Jope? Depois diz o texto no original que ele embarcou. Quando ele embarcou, ele entrou no barco. No hebraico é o mesmo verbo, descer. Ele entra no barco, ele desce. Depois diz o texto que ele havia descido para o porão. E agora ele desceu para as profundezas da terra. Desceu, 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 atingiu o mais profundo. E é lá que Jonas está no seu melhor. É lá. Não é quando as coisas estão tranquilas aqui. É lá. No mais profundo. Deus quer trabalhar com pessoas que se sentem indignas. Ciência da perdição desperta avidez missionária. Eu falei que um dos pré-requisitos é senso de pecado. Por quê? Porque homens foram transformados assim e são impulsionados a falar de Deus assim. A história de Isaías, quando Isaías vai, o rei acabou de falecer, o rei da época dele, Uzias, ele vai para o templo para orar, e lá ele diz que ele tem uma visão do Senhor assentado num alto e sublime trono. E o que Deus faz? Deus faz ele reconhecer o pecado dele, porque ele está diante de coisas santas, seres santos, e ele diz: ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus lábios são impuros. O que Deus faz? Deus purifica e manda ele ir pregar. Mesma coisa com o Gerazeno, aquele que era endemoniado, que fazia coisas horrendas. Deus o liberta, a primeira coisa que ele quer fazer é ir com Jesus. Jesus fala: não, fica aqui, fala para os seus. E a gente sabe que ele fez isso, por quê? Porque depois que Jesus volta para a mesma região de Decápolis, ele é recebido pelas pessoas que lá estão para curar, para libertá-los dos males. Então alguém falou de Jesus. Na primeira vez ele foi expulso por ter levado os demônios do Gerazeno para a manada de porcos. Ele foi expulso porque Jesus havia causado prejuízo financeiro. Mas na segunda vez que ele volta para Decápolis, ele é recebido, porque agora alguém falou dele. Mesma coisa com novos convertidos. Eu não sei quantos de vocês já estão um tempo na igreja para ter percebido isso, mas é comum nós vermos pessoas que acabaram de crer em Jesus, estão tão empolgadas, isso ferve no coração de tal forma que elas falam de Jesus o tempo todo. Parece até que ficaram meio quadradas, assim alguns dizem. Não é que isso está fervilhando de tal forma. Infelizmente, com o passar do tempo, a maioria de nós permite que isso esfrie. Então a gente fala de Jesus, mas é mais comedido, entendeu? É mais assim, é mais polido, parece mais maduro, mas não é. Por isso que a gente cantou: eu quero voltar ao primeiro amor. Quem está apaixonado, a ideia de primeiro amor é quem está vibrando, quem está apaixonado fala da sua paixão, né? A ideia de você estar assim, pensando nessas coisas o tempo todo, isso não sai da sua cabeça. Deus quer que a gente esteja assim com as coisas dele. E se nós não tivermos profundo senso de pecado, a gente não vai estar. Se isso não bater forte, não bater lá no profundo, você não vai estar, por mais que você tente. Só que eu não posso falar só de senso de pecado, porque é muito melancólico. E Jonas não fica eternamente na melancolia. Pelo contrário, a oração dele é muito bonita. Ele fala assim: quando desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu acho lindo esse texto. Verso 7. Eu me lembrei do Senhor e do teu santo templo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, meu coração não ficou na melancolia há muito tempo. Eu tive paz com Deus. Eu confessei o meu pecado. E a minha iniquidade eu não mais ocultei. A minha alma que estava em sequidão de estio, agora estava para cima. Eu conseguia falar dessas coisas sem ter o peso do pecado no meu coração, porque agora eu estava perdoado. É assim que Jonas ora.
E é assim que a gente tem que orar. E se você não experimenta isso, você não está pronto. Eu sinto te dizer, você não está pronto. Você pode fazer curso, você pode achar que você tem as habilidades, você não está pronto. O Deus compassivo poupa o penitente que ora. Ele fez isso com os marinheiros, lembra? Eles oraram, Deus poupou. Ele vai fazer isso com Jonas e ele vai fazer isso com os ninivitas. É a repetição da história, o tempo todo. Aquele que ora, Deus é compassivo e ele recebe de volta. Deus é misericordioso e ele quer que nós acheguemos a ele. Eu queria que você entendesse uma coisa. Você pode achar que você já foi salvo por Jesus, mas enquanto você não experimentar essas coisas continuamente, você não está pronto para participar do crescimento da igreja. Não está. Enquanto essas coisas não forem experimentadas por você regularmente, você não está pronto para participar disso. Isso tem que ser parte do seu viver. Experimentar a salvação do Senhor, pecado e graça. Eu quero terminar fazendo uma perguntinha que às vezes as pessoas colocam. Muita gente questiona a historicidade de Jonas, porque dizem assim, será que é possível? Será que é possível alguém ficar na vento do peixe 3 dias, 3 noites, depois ser vomitado vivo? E com condições de ir para Nínive e pregar? E aí tem os argumentos prós, contra e tal. E eu tenho aprendido uma coisa. Alguns comentaristas que eu leio falam assim, não, nós temos histórias registradas de homens que foram engolidos por grandes tubarões ou grandes baleias e mataram o bicho e ele sobreviveu. E é verdade, tem mesmo. Mas eu não quero que você olhe para isso e diga assim, tá vendo? É possível. Por quê? Eu não quero que você entenda Jonas como sendo uma história plenamente natural. Deus pode ter preservado Jonas, e eu acho que Deus preservou Jonas sobrenaturalmente. Por que eu quero que você entenda isso? Porque eu não quero que a gente passe aqui provando se é possível. Mas que crer no sobrenatural é algo que, infelizmente, não gera conversas que corroboram para provar isso, mas também provar isso é desnecessário. Por que é desnecessário? Quando você conversa com gente que não acredita num Deus que faz milagres, não adianta você querer mostrar que é algo natural. E quando alguém acredita em milagres, você não precisa dizer que é natural, porque você acredita que Deus faz milagres. Então, na verdade, essa prova é meio desnecessária. Por quê? Porque a história de Jonas é a história de um Deus que faz coisas impossíveis. Ele transforma o coração de um profeta mais endurecido de todos. Ele muda a pior cidade daquele século, em termos de maldade. E ele salva um profeta do ventre do peixe. É uma história de impossíveis que Deus faz. Portanto, eu queria que você focasse nisso e prestasse atenção num último impossível, que esse é o mais bonito de todos. E a gente tem que deixar o melhor para o final. Eu queria que você lembrasse como é que Jesus Cristo usou essa história. Uma vez Jesus estava fazendo milagres, e aí os fariseus disseram assim, Jesus, faz mais um milagre para a gente acreditar no Senhor. E ele diz assim, ó geração má, adúltera, eu não vou fazer mais sinais, a não ser o sinal de Jonas. E quando ele fala do sinal de Jonas, ele diz assim, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai ficar debaixo da terra. E vai voltar. Quando Jesus fala disso, Jesus está mostrando que o sinal de Jonas tem a ver com o sinal de Jesus. E essa é a grande história, é assim que Jesus usa Jonas. Por que que Deus quer insistir em Jonas e não pegar um outro profeta para falar em Nínive? Porque Deus quer levar um sinal para os ninivitas. Um sinal. Agora o que eu quero dizer com sinal? Presta atenção. Se Jonas vai para uma cidade que é estranha a ele, e ele prega no meio de milhares de pessoas, e as pessoas ouvem, como é que é possível as pessoas o ouvirem? Eu só tenho uma explicação para isso. Algo extraordinário aconteceu para que o povo incrédulo desse ouvidos a esse profeta de uma naçãozinha chamada Israel. Esse homem foi vomitado do peixe, provavelmente com marcas em todo o corpo, provavelmente testemunhado por pessoas que foram falar, esse homem é diferente, porque eu vi de onde ele saiu.
Um comentarista que eu li disse assim que os ninivitas adoravam o deus peixe Dagon. Imagina você que você tem diante de você aquele que foi vomitado do Deus que você adora. Ele deve ter alguma mensagem importante, eu tenho que ouvir esse homem. Deus faz questão de usar Jonas porque ele quer trazer um sinal para os ninivitas. E o sinal de Jonas aponta para o sinal de Jesus Cristo. Assim como Jonas volta à vida, isto é, praticamente considerado morto e agora é vivo, Jesus Cristo morre e volta à vida. E eu quero que você guarde uma coisa. A história de Jonas não é para a gente tirar lição de como nós passamos pelos ventres dos peixes da vida, não é isso. Na verdade, você não passa pelo ventre do peixe de fato. As suas aflições são pequenas, porque alguém esteve no mais profundo abismo em seu lugar. E essa é a história de Jonas. A história de Jonas é a história de alguém que é colocado no ventre do peixe no seu lugar, para que você não experimente as coisas mais tristes e angustiantes da vida, que é estar totalmente destituído da presença abençoadora de Deus. Cristo sofreu o abandono do Pai e venceu a morte a fim de que fôssemos ouvidos enquanto no vale da sombra da morte. Essa é a história de Jonas. E por que eu estou terminando com isso? Nós estamos falando de crescimento da igreja. E eu quero que você entenda como é que esse sinal tem que impactar você. Olha só. Precisamos desfrutar do poder da ressurreição para nos tornarmos anunciadores da ressurreição. Eu citei esse texto aí de Filipenses 3, porque Paulo falou que quando ele era incrédulo, ele tinha uma série de qualidades, mas ele teve que abandoná-las todas para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabe o que eu estou dizendo? Você tem que experimentar algumas vezes na vida, não só no momento em que você se torna cristão. O que significa ficar no mais profundo abismo e Deus trazê-lo de volta. E Deus trazê-lo de volta. Para você dizer assim, eu preciso falar desse Deus. Eu não posso deixar de falar desse Deus. Se você não experimenta isso, eu não tenho como fazer de você um participante do crescimento da igreja. Não tem nada que eu fale aqui que vai fazer de você engajado nisso. Nada. Por quê? Olha só. Mais do que dom para evangelizar, mais do que senso de dever, mais do que profundo conhecimento bíblico, precisamos experimentar continuamente a dor do pecado, e isso é morrer. E o conforto da graça, e isso é ressurgir, para sermos testemunhas de Cristo. Eu vou pedir a Deus que faça uma coisa dolorida, mas boa para a nossa igreja. Que Ele quebre você no meio. Que Ele quebre você no meio. Que Ele faça você mais consciente de que vida cristã tem momentos assim tristes. Vida cristã não é só feliz, não é só almoço. Vai ter o tempo do almoço. Mas antes disso tem dias tristes. Dias tristes. Dias profundamente tristes. Em que Ele te coloca no mais profundo do abismo. Que na verdade não é pagar pelos seus pecados, Jesus Cristo já fez isso. Mas é você reconhecer que é lá que você entende a graça de Deus. Ele fala assim, quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Vou pedir para Deus quebrar você e fazer você lembrar dele. Só assim nossa igreja vai crescer. Só assim nossa igreja vai crescer. Feche os seus olhos. Ó Senhor, Tu és o Deus da nossa salvação. E a Tua palavra fala que ao Senhor pertence a salvação. Por isso a nossa oração nessa manhã é que Tu nos quebres. Nos faça um vaso novo. Vaso de bênçãos, que leve a mensagem de amor a todos aqueles que não Te conhecem. Eu sei que isso dói, Senhor, mas a nossa vida é para o Senhor. Então a nossa oração nessa manhã é que o Senhor quebrante a cada um que é verdadeiramente Teu e refaça
para que ele experimente morte e vida em Cristo Jesus. E ele tenha da graça necessária para falar desse Cristo a quem ainda está perdido e não entendeu a mensagem do Evangelho. Comove-nos, Senhor, e levanta-nos para que sejamos um exército anunciador das boas novas do Evangelho. Oramos em nome de Cristo. Amém.